Olá a todos, eu vou dar início à nossa 27ª aula. Eu vou falar sobre modelos estatísticos e vou comentar algumas de suas propriedades. Vou definir modelo estatístico paramétrico, modelo estatístico não paramétrico e dar alguns exemplos. Todo mundo me escuta bem? Obrigado. Pessoal, referente à prova, ainda não dei uma olhada. No final da aula, se vocês quiserem conversar sobre algum ponto específico, mas eu vou tentar considerar tudo que vocês fizeram, certo? Quem não conseguiu ir muito bem nessa prova, depois quiser conversar sobre algum aspecto específico, me manda um e-mail ou no fim da aula aqui a gente pode conversar. Tudo bem? Agora, nessa segunda parte, na minha opinião, é a parte que eu mais gosto. Vocês têm todas as ferramentas necessárias para entender do começo ao fim. E eu espero que vocês compreendam agora. Eu vou simplesmente usar alguns argumentos que já foram provados na primeira parte. E eu espero que agora vocês já estejam familiarizados com eles. Especialmente esperança condicional e probabilidade condicional. Transformações também é muito importante porque vocês precisam entender que uma estimativa é uma variável aleatória com uma medida induzida, e essa medida induzida você encontra ela por meio de uma transformação. Tá? Muitas vezes a transformação ela não é tão fácil de ser obtida, e aí você apela para distribuições assintóticas. Tá? Então a gente vai chegar nessas discussões. A motivação principal da aula de hoje é que quando você tem um modelo de probabilidade, você tem toda a informação probabilística do seu experimento. Toda a informação probabilística está naquela trinca ômega a p. Se você cria uma variável aleatória, você pega a informação que está no espaço original, no espaço inicial, e induz ela para outro espaço, leva ela para outro espaço, e esse é o espaço da medida induzida, no qual você pode calcular a esperança da variável aleatória, a variância, a função de distribuição acumulada, e várias outras quantidades. Tá? A questão toda é que, na prática, você não sabe qual é a medida de probabilidade. Portanto, você precisa assumir, em vez de uma única medida de probabilidade, você considera uma família de medidas de probabilidade. Está até ali na lousa, nessa lousa aqui. Essa trinca ômega AP é uma trinca que define o modelo estatístico e não um modelo de probabilidade. Esse P caligráfico é uma família agora, uma família de funções, uma família de medidas de probabilidade. E o papel fundamental da inferência é, olhando os dados observados, como é que você escolhe uma das medidas que foram listadas ali nessa família inicial. Perfeito? Então é essa a ideia toda da inferência. Se você entendeu isso agora, você vai entender o que é a inferência da estatística clássica. A inferência da estatística clássica é uma inferência genuína, uma inferência de verdade. Você dá uma lista de medidas de probabilidade que são possíveis para explicar o comportamento aleatório dos seus dados. Então você dá uma lista primeiro, e aí depois você, a partir de um procedimento inferencial, ou seja, pelo método da máxima verossimilhança, ou da pseudo máxima verossimilhança, ou mínimos quadrados, ou máxima entropia, não interessa. Tem algum método específico que você vai usar para produzir inferências, e a inferência aqui ela vai ser escolher uma medida de probabilidade que melhor representa o comportamento probabilístico dos dados. Resumir todo o módulo 2 com essa frase. Tá? Então nós vamos aqui, a partir de agora, estudar técnicas para tentar escolher essa medida de probabilidade com alguma confiabilidade. O que significa um método seu é confiável? Significa que o que você... os resultados que ele produz está condizente com o que é esperado pela teoria. Quando é que um método não é confiável? É quando os resultados que ele produz não são condizentes com o que é esperado na prática, na teoria, desculpa. Perfeito? Então o método não é confiável quando os seus resultados não condizem com o que é esperado pela teoria. Eu posso definir a confiança, um método confiável desse jeito, certo? Porque se você não tem uma teoria por trás,
Como é que você garante que seu método é confiável? Você precisa ter uma teoria, e aí a confiabilidade do seu resultado tem que ser dada por o que ele apresenta na prática está de acordo com o que é esperado na teoria. Tem forma de verificar isso, perfeito? Se você não for um subjetivista muito forte, você consegue verificar se as premissas do seu modelo são corretas ou não. Um Bayesiano já falaria que não, as premissas do meu modelo estão de acordo com a minha crença e, portanto, não preciso verificar. Tá? Isso, para a ciência, não é adequado. Na ciência, a gente quer um modelo que não se desvie muito do que é obtido pelos experimentos. Você não quer uma medida de probabilidade para os seus dados que se desviem muito do que é esperado, que produza resultados que se desviem muito do que é esperado pela teoria. Vou passar aqui para a nossa lousa. Eu vou definir para vocês hoje o modelo estatístico, apresentar alguns exemplos, falar sobre modelo induzido, esse tipo de coisa, esperança, variância. E aí na próxima aula eu já parto para a independência estatística. Tudo bem? Então lembre-se agora, pessoal, vou tentar resumir o que eu falei aqui em uma frase. Tá? Na prática, a medida de probabilidade é desconhecida e usamos uma família de medidas de probabilidade que possivelmente, olha a palavra que eu estou usando, possivelmente, descrevem o comportamento probabilístico dos dados. E os dados podem ser os dados experimentais, podem ser dados que você observou em algum repositório, os dados podem ser obtidos por meio de estudos observacionais, não necessariamente experimentais e assim por diante. Tá? Uma vez que você entendeu isso? Agora eu vou definir para você o modelo estatístico. O modelo estatístico é definido pela trinca. E a trinca é a mesma ômega, descrevendo os valores possíveis do seu experimento ou do seu estudo observacional. A é uma sigma álgebra de subconjunto de ômega. E agora o terceiro elemento aqui é um P caligráfico. E a única coisa que muda aí é que o P caligráfico agora é uma família de medidas de probabilidade. Eu vou colocar resultados experimentais, mas talvez isso que eu coloque assim, possíveis resultados do seu estudo, acho que fica melhor, tá? Porque o estudo pode ser tanto observacional como experimental e pode inclusive ser um estudo mental. Você não precisa necessariamente aqui ter dados observáveis, mas em geral você tem os dados para confrontar com a sua hipótese. Depois eu vou definir exatamente o que é uma hipótese. Quem viu uma apresentação lá já sabe mais ou menos o que é a hipótese no nosso contexto, mas eu vou definir isso aqui para vocês formalmente. A é a sigma álgebra de subconjuntos. Estão me escutando ainda, pessoal? Obrigado. Subconjuntos de ômega. E agora o mais importante, IP. Vou escrever do jeito que eu fiz ali. Essa curvinha aqui, P. É uma família. Pode pensar que é um conjunto também. Todas as quantidades aqui são conjuntos, tá? Nessa trinca. Que é um conjunto, que é um conjunto. E o terceiro também é um conjunto. Que é um conjunto cujos elementos são funções de probabilidade. Então é uma família de medidas de probabilidade. Quem define essa família de medidas de probabilidade? Isso aqui é subjetivo. Muitas vezes você não sabe exatamente qual é a melhor família que descreve o seu experimento, mas você tem dicas. Né? Os seus dados observados, eles vão te dar dicas de que família você vai pôr aqui. Então eu vou dar exemplos de família de Poisson, tem a família normal, tem a família T de Student, tem a família
Bernoulli tem a família binomial, tem a família binomial negativa, tem a família hipergeométrica e assim por diante. Você tem uma infinidade. Para cada modelo de probabilidade, para cada modelo de probabilidade, você tem uma família específica. Você pode inclusive misturar as famílias se você quiser. Então você imagina que essa família pode ser muito grande. Deixa eu colocar mais perto aqui. Essa família de medidas de probabilidade pode ser grande, mas ela não pode ser tão grande porque senão você começa a gerar problemas inferenciais. Você imagina o seguinte, ela não pode ser, por exemplo, a família que contém todas as medidas de probabilidade possíveis. Tá? Você não pode, porque você até pode fazer isso aí, mas você vai ter problema para definir um método de inferencial. Você pode pensar num espaço grande e você vai perceber que o seu método inferencial não vai existir nenhum método inferencial com propriedades boas. Esse é o problema. Quando você começa a reduzir a sua família de possibilidades, né, de probabilidades, de possíveis probabilidades que podem explicar o seu experimento, você começa a ganhar uma otimalidade nos seus métodos. Você consegue ganhar uma precisão maior na sua inferência. Se você só tem uma medida de probabilidade, você não precisa fazer inferência. É ela e acabou. Se você tem duas medidas de probabilidade, aí você vai precisar de um método inferencial para tentar escolher uma das duas. Se você tem três, é a mesma coisa, assim por diante. Só que na grande maioria das vezes você não tem apenas duas, três. Você tem um conjunto não enumerável de medidas de probabilidade e aí você vai tentar escolher uma delas. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Então, lembrando, né, pessoal, só para deixar isso aqui documentado, ou seja, cada elemento de P, se eu tenho um Pzinho dentro desse P caligráfico, isso aí implica que ele satisfaz as propriedades de uma medida de probabilidade, ou seja, ele é uma função cujo domínio vai de A no 0, 1, fechado aqui no 0, 1, tal que cumpre os requisitos. A probabilidade do ômega ocorrer é 1. E a segunda, a sigma aditividade. Se eu tenho uma sequência A1, A2 enumerável, toda sequência enumerável aqui no caso, A1, A2 elementos da minha sigma álgebra disjuntos, então, 2 a 2, a probabilidade da união precisa ser a soma das probabilidades. E aqui, pessoal, começa toda a discussão de fundamentos da estatística. O que uma pessoa pode perguntar aqui para você? Você mesmo pode se perguntar, olha, essa estrutura, né, que são possíveis medidas de probabilidade, então isso aqui é um conjunto. Eu não posso colocar uma medida de probabilidade sobre esse conjunto? Você pode. Só que pense nas consequências de se fazer isso. Consequências científicas, tá? Então vamos lá, o ômega, ele dá o conjunto de possíveis resultados do seu experimento. Então você sabe, se o seu experimento é jogar uma cara para cima e observar a face voltada para cima, quando a moeda estiver em repouso, você sabe quais são os possíveis resultados do seu experimento. É cara, coroa. E você pode colocar mais um ainda, a moeda cair de pé se você quiser. Tá? Se você quiser, você lista exatamente todos os possíveis. Perfeito? A questão aqui, pessoal, é que esse outro conjunto, que é um conjunto que tem a ver com o seu conhecimento, esse conjunto P, você não consegue listar todas as medidas de probabilidade possíveis. Você não consegue listar aqui. Você não consegue listar não só todas as possíveis medidas de probabilidade, como você também não consegue listar todos os possíveis mecanismos que geram os dados do seu experimento. Os possíveis mecanismos que geram os dados do seu experimento podem ser inclusive determinísticos, podem não ser probabilísticos. Vocês estão seguindo? É isso que eu quero dizer. Quando você coloca uma medida de probabilidade sobre essa família, você tem que pensar nas consequências. Você está dizendo que essa família ocorre com probabilidade 1. Você está dizendo isso. Na ciência, faz sentido você colocar probabilidade 1 sobre uma família? Aí você vai ter que analisar o contexto. Tem contextos que vale, tem contextos que faz sentido, tem contextos que não faz sentido.
Perfeito? E é isso que vocês têm que ter em mente, tá, pessoal? Porque isso aqui aqui começa a ficar crucial. Tem alguns problemas, depois eu posso mostrar para vocês, que é um problema da certeza que um intervalo de credibilidade produz. E aí, quando eles vão analisar os dados, a coisa não se concretiza. Você entende? Então, depois eu posso te mostrar isso está acontecendo com colisão de satélites. Tá? Então, depois eu mostro o artigo para vocês terem uma ideia que isso tem implicação prática. Tá? Eu quero que vocês pensem também nos fundamentos aqui do modelo estatístico. Tá? Esse aqui é uma família e você pode colocar uma medida de probabilidade, mas tem consequências. E as consequências estão nos fundamentos. Perfeito? Se você colocar uma medida de probabilidade aqui, porque uma das regras da medida de probabilidade é dizer que a probabilidade do conjunto ocorrer é 1. Então, se você coloca uma medida de probabilidade, suponha que seja π, uma medida de probabilidade, que ele vai dar de uma sigma álgebra. Você pode definir uma sigma álgebra desse cara, que eu vou definir desse jeito. Quer ver? Que letra que eu coloco? Um F. Vou colocar um F, tá? F caligráfico. No 0, 1. Você pode definir uma função, e esse F aqui é uma família de subconjuntos de P, sigma álgebra. Tá? E aí, essa P é tal que... Essa π é tal que a π da sua família de medidas de probabilidade é 1. Essa aqui seria a primeira regra. E a segunda regra é se você pega famílias disjuntas lá dentro. Aqui é um 2. Eu estou em cima da minha foto. Vocês me avisem, tá, pessoal? Quando começar a chegar em cima da foto aqui, vocês me avisem. Eu não consigo ver a minha foto no programa que eu estou usando. Deixa eu só fazer aqui do lado, então. Vocês me avisem. Sempre que eu entrar na foto, vocês, por favor, me avisem. Disjuntos. Então, você teria que essa sua medida de probabilidade π da união dessas subfamílias PI, para i maior ou igual a 1, tem que ser o somatório das medidas de probabilidade de cada um. É uma confusão aqui, porque você está falando probabilidade de um conjunto de probabilidades. Esse cara aqui, ele contém medidas de probabilidade. Você pode fazer isso se você quiser. Na teoria, você pode fazer tudo que seja coerente e que siga as regras aqui, certo? Então, esse π seria uma medida de probabilidade sobre uma família de medidas de probabilidade. No fundo, lá no âmago da teoria bayesiana, é isso que eles fazem. E aí, quando você faz isso, você está criando um espaço para cima, é um espaço produto de ômega, produto com esse P caligráfico, no qual você tem uma única medida governando os eventos experimentais e os eventos que tem a ver com medidas de probabilidade. Então você agora está misturando eventos que são de fato experimentais com eventos do seu conhecimento, epistemológicos. Tá? Então tomem cuidado com isso aqui, é importante que vocês saibam porque tem limitações. Pode fazer isso, teoricamente? Sim, pode. Para a ciência, isso tem um impacto. Porque eu vou repetir, você fecha as possibilidades. Imagina que essa família de medidas de probabilidade é a família da normal, por exemplo. Você colocou lá normal mi sigma 2. Você está dizendo isso. Aí você vai colocar um a priori sobre a família da normal. Ok, você pode fazer isso. Mas o que você está dizendo com isso? Você está dizendo o seguinte, que é uma medida normal que controla os dados. Ponto. É isso que está dizendo, que você tem certeza absoluta que é uma medida de probabilidade normal que vai controlar os seus dados. Então, você está consciente disso, ok. Você, como estatístico clássico, o que você faz? Você diz que apenas isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Cada um deles tem uma possibilidade completa de ocorrer. Mas e o que está fora? O que está fora também pode ocorrer. Pode existir a sua medida de probabilidade, a que governa os dados de fato, ela pode não ter sido listada nessa família P caligráfico. Pode ser isso sim. Como é que você sabe? Ora, depois que você faz a análise, você faz uma coisa que eles chamam de análise de resíduos, análise de sensibilidade, análise de diagnóstico. Então você vai lá, vai perturbar o seu modelo um pouquinho e ver o que acontece com os resultados. Se os resultados saem muito do prumo, do esperado, você vai concluir que a sua família
ela não é uma família adequada para descrever os fenômenos probabilísticos daquele experimento ou daquele estudo. Perfeito? O Bayesiano ele talvez não consiga fazer isso muito bem, porque como ele já deu probabilidade 1 para essa família, ele não vai conseguir verificar as premissas, porque você já deu certeza absoluta para aquilo. Como é que você verifica as premissas? A menos que ele dê 2 passos e use métodos clássicos para resolver o problema. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Vocês estão seguindo aqui, pessoal? Só me respondam para saber se está tudo ok para eu continuar. Alguma... Pois é, então é essa a ideia do modelo Bayesiano. Depois eu discuto um pouco mais quando você internalizar essa trinca. Depois que você internalizar essa trinca, eu comento mais, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos dessa trinca para vocês entenderem. Então imagina o seguinte. Imagina que o seu ômega é o conjunto que lista 0, 1, 2 e assim por diante. O seu A é um conjunto das partes, porque aqui não tem problema nenhum, você pode pegar o conjunto das partes do ômega, o ômega é inumerável. A sua família de medidas de probabilidade, ela tem 3 medidas lá dentro, tá? P1, só para ilustrar o problema. Aí depois eu generalizo isso aqui para uma família mais genérica. O P1, P2, P3, eu vou definir desse jeito. Ó. Eu vou colocar PI aqui. Ou, se vocês quiserem... vou colocar PI só para vocês entenderem que é um índice de verdade, tá? PI de A. Ele vai ser a soma para ômega. Esse ômegazinho pertencente aqui é o ômega maiúsculo, tá? Ou seja, variando de 0 a mais infinito. Da indicadora de ômega em A. Vezes, agora sim, exponencial de menos I. Vezes I elevado a ômega. Dividido por ômega fatorial. Isso tem que valer para I igual a 1, 2 e 3. Eu posso colocar aqui também, isso aqui é uma forma de escrever, eu posso colocar pertence a 1, 2, 3. Deixa eu fazer assim, que talvez fique menos confuso. Para I pertencente a 1, 2, 3. Tá? Aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, eu vou escrever de outro jeito. Imagine que esse A aqui é o conjunto... É o conjuntinho que contém um ômega lá dentro. Então, esse aqui é P de I do conjunto que tem o ômega. Isso aqui é simplesmente exponencial de menos I vezes I elevado a ômega dividido por ômega fatorial. Isso aqui lembra uma Poisson, né? Só que não tem uma variável de Poisson aqui ainda. Eu posso criar uma variável aleatória x que vai de ômega para os reais, tá? E aí eu digo que a probabilidade do x ser igual a um xzinho minúsculo, eu substituo o ômegazinho por x, é só isso. Essa probabilidade está definida para sempre que o ômega está no ômega maiúsculo e o i pertence a 1, 2 ou 3. Perfeito? Eu posso escrever dessas duas formas. Essa primeira aqui é mais geral, o A está em qualquer conjunto aqui no A caligráfico. É claro que esse A aqui está no A caligráfico. Deixa eu puxar um pouco aqui para a direita. Para a minha esquerda. E vou colocar isso aqui também, tá? Aqui, claro que o A é um elemento da nossa sigma álgebra. Tudo bem, pessoal? Eu vou agora, só para vocês terem uma ideia, ou seja... Quem que é o P1? É uma medida de probabilidades aqui. Esse P1, ele nada mais é do que isso aqui, ó. É exponencial de menos 1 dividido por ômega fatorial. Quem que é o P2? Uma segunda medida de probabilidade. Ele é exponencial de menos 2 vezes 2 elevado a ômega dividido por ômega fatorial. Sempre que o ômega pertence. Quem que é a terceira medida? Então é um modelo discreto, né?
Cada uma dessa aqui é uma medida de probabilidade. Isso aqui é a primeira medida de probabilidade, isso aqui é a segunda medida de probabilidade, isso aqui é a terceira medida de probabilidade. Você vai executar o experimento, só para você ter uma ideia. Você vai executar o experimento e você vai observar dados nesse experimento. E aí você pode verificar qual dessas medidas de probabilidade está mais próximo, segundo algum critério, dos seus dados. Você tem 3 medidas de probabilidade aqui. Eu sei que alguns de vocês está batendo a cabeça ali, tentando entender o que são essas medidas de probabilidade. São 3 medidas de probabilidade. A primeira medida de probabilidade, ela vai dar probabilidades para os dados observados. E você vai tentar comparar o teórico com o que foi observado. Vai ser uma forma de você escolher essas medidas de probabilidade aqui. Então esse aqui é um exemplo. Vou dar um outro exemplo agora. Um exemplo contínuo. Então imagina que ômega é o conjunto 0, é a semirreta de 0 a infinito. A agora é a sigma álgebra de Borel no 0 infinito. E a nossa família aqui, eu também vou listar agora, eu vou listar apenas 2 medidas, tá? P1 e P2. Tá o quê? P1 vai ser P1 de A, ele vai ser a integral de 0 a infinito, poderia colocar o A aqui, mas não tem problema, de exponencial de menos ômega vezes a indicadora de ômega em A, de ômega. E o nosso P2, ele pode ser... Vou colocar uma outra coisa bem diferente aqui, tá? É a integral de 0 a infinito de... integral de 0 a infinito de 2 vezes a exponencial de menos 2 ômega vezes a indicador de ômega no A de ômega. Então são 2 medidas de probabilidade. O papel da inferência vai ser executar um experimento. Eu vou definir isso tudo para vocês, tá, pessoal? Vocês não precisam entender isso nesse momento. Estou dando o exemplo de modelos estatísticos apenas. Daqui a pouco eu vou definir a variável aleatória, daqui a pouco eu vou definir uma amostra, aí daqui a pouco eu vou definir uma amostra observada, tá? E tudo isso vai entrar no processo inferencial. Vocês não precisam entender o processo inferencial agora, só para vocês imaginarem que vocês vão executar um experimento cujo ômega é essa semirreta, a sigma álgebra é essa outra, e eu tenho 2 medidas para escolher. É só isso. Eu preciso escolher entre 2 medidas. Isso no futuro vocês vão entender exatamente como fazer isso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá bom de exemplo, né? Tá entendido isso? Só por favor, ligue o microfone para eu saber se há alguma confusão ainda ou se eu posso ir adiante. Legal. Então eu vou agora definir o modelo paramétrico e modelo não paramétrico. Nesse curso nós vamos trabalhar apenas com o modelo estatístico paramétrico, mas eu sempre vou tentar fazer um paralelo com o modelo estatístico não paramétrico para vocês terem sempre uma ideia de como seria se não fosse paramétrico, no caso do paramétrico, tá? No caso de não paramétrico, desculpa. Então, o modelo estatístico paramétrico. Então, o modelo ômega A P, de novo, estou com esse negócio do P da medida de probabilidade, agora eu preciso limpar minha cabeça e começar a pensar apenas no modelo estatístico. Então, o modelo estatístico ômega A P caligráfico é dito ser paramétrico se aqui tem um acento no E, se e somente se existir um espaço finito dimensional θ maiúsculo, subconjunto
dos reais elevado a P. Coloquei P aqui, coloquei P. Em que o P ele está nos naturais e é maior ou igual a 1. Certo? Não é um P quebrado, né? 0,5 é um P natural maior ou igual a 1. Tal que a nossa família de medidas de probabilidade ela pode ser representada de forma equivalente a isso aqui, ó, a um P indexado por θ, para os quais θ está dentro desse θ maiúsculo. Perfeito? E aqui eu vou dizer em que, só definindo as quantidades, em que θ minúsculo, esse cara aqui, é o parâmetro do modelo. Parâmetro do modelo. Ou vetor de parâmetros, tá? E θ maiúsculo é o espaço paramétrico. É o espaço paramétrico do modelo. Pergunta: esses dois exemplos que eu dei ali em cima, esse exemplo aqui é um modelo paramétrico? Vocês acham que é um modelo paramétrico? Antes de fazer essa pergunta, deixa eu só dizer, caso contrário, ou seja, caso não exista esse θ, dizemos que o modelo é não paramétrico. Um P natural maior ou igual a 1. Então, dizemos que o modelo é não paramétrico. Então, agora a pergunta, deixa eu colocar um asterisco aqui, porque isso aqui também é importante. Esse modelo é um modelo paramétrico ou não paramétrico? Paramétrico. Por quê? Porque existe o θ, né? E qual é o θ maiúsculo? É o conjunto que contém 1, 2, exatamente. E é isso aí, perfeito. Mesma coisa aqui, né? Qual é o θ aqui nesse caso? 1, 2, 3. É o conjunto que lista 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso θ maiúsculo. E o i aqui ele está fazendo o papel do nosso θ minúsculo. Perfeito? Então deixa eu fazer essas considerações aqui embaixo. Então note que nos exemplos acima, então o primeiro exemplo, a P ela pode ser escrita como essa P de 1, 2, 3, ela pode ser escrita assim desse jeito. Ele é um P indexado por θ, tal que θ pertence a θ maiúsculo. Quem que é o θ maiúsculo? 1, 2, 3. Bem simples. Esse 1, 2, 3 pode pensar que são números reais, tá? Eles são números reais, não 1, 2, 3 dos números naturais. Pode pensar desse jeito, sem problema algum, sem perda de generalidade. E no exemplo 2, é mais simples ainda. Alguém está confuso com isso? A gente tá complexificando a estrutura. É isso. O modelo de probabilidade, acho que era isso que eu queria falar. Eu vou voltar para lá agora, lembrei.
O modelo de probabilidade é uma estrutura mais simples que o modelo estatístico. Então, tem às vezes tem uma rusga entre probabilistas e estatísticos. Alguns probabilistas dizem que estatística é cálculo de tabelinha. Na verdade, não é. Ó. Vocês têm uma ideia? Essa trinca ela é muito mais complexa, tem mais riqueza de elementos do que a trinca da medida de probabilidade. Lá no modelo de probabilidade, isso aqui não é uma família, isso aqui é uma medida de probabilidade. Então eu tenho muito mais elementos para explorar na estatística. A estatística é muito mais difícil que probabilidade. Por que a estatística é muito mais difícil que probabilidade? Porque a estatística, para você fazer alguma coisa, você tem que saber toda a teoria de probabilidade. E aí você agora pega a estrutura do modelo de probabilidade e complexifica ainda. Você coloca mais elementos lá dentro. Tá? Então o modelo estatístico ele é mais rico do que o modelo de probabilidade. Isso aqui é evidente. Perfeito? Eu tenho orgulho, por isso que eu tenho orgulho de ser estatístico, porque como estatístico, eu preciso saber muita medida de probabilidade, senão não consigo fazer nada na estatística. Vamos aqui adiante. Pode falar. Então, aqui na nossa abordagem, vou colocar uma observação. O vetor de parâmetros ou o parâmetro, tá? Vou colocar assim, o vetor de parâmetros. Θ. Eu vou sempre colocar θ entre aspas para vocês não confundirem com o, tá? Θ é um indexador de medidas de probabilidade. Não é aleatório. Se você quiser definir qualquer coisa aleatória, você vai ter que colocar dentro do modelo de probabilidade. Se você quer alguma variável aleatória que você queira, tal, você vai definir dentro do como já foi discutido isso várias vezes, se você quer uma variável aleatória que para modelar como parâmetro, você precisa de um espaço original. Você não pode simplesmente dizer agora que esse θ, que é um indexador de medidas de probabilidade, ele é só um número real, ele é um número. Essa é a diferença agora, pessoal, entender o que significa número real e função. Certo? O número real não é aleatório, o número real ele está bem definido na teoria de conjuntos usual. Você começa lá definindo 0 como vazio, aí depois o 1, o conjunto que contém o vazio. Então você pode construir os números naturais, a partir dos números naturais você constrói os números inteiros, a partir dos números inteiros você constrói os números racionais, a partir dos números racionais você constrói os números reais. Cada número real, π, raiz de 2, eles têm uma definição precisa, eles são limites de uma sequência de Cauchy, tá? Que é uma sequência convergente de números racionais. Então, não tem precisão, é a precisão infinita. Tá? O π ele tem... claro, quando você vai para o computador, aí você precisa de fato pensar em precisão. Tá? Aí você pode pensar em variável aleatória, porque como você desconhece, você não consegue representar o número, isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é dizer que o número em si é uma variável aleatória. Tá? O número em si não pode ser uma variável aleatória. O π não pode ser uma variável aleatória. O π é um número real. A mesma coisa com o nosso θ. Se você quer usar o θ como aleatório no seu modelo, então você usa outro indexador de medidas de probabilidade. Chama de J, então. PJ para J pertencente a um J maiúsculo. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso. É justa. Lá tem nos Bayesianos tem uma categoria que é de modelos com hiperparâmetros. Tá? Os modelos com hiperparâmetros fazem o papel do nosso parâmetro aqui no modelo estatístico clássico. Inclusive, esse modelo bayesiano com hiperparâmetros é um caso particular da nossa abordagem aqui. Tá? Se vocês forem lá na minha apresentação, a apresentação acho que eu fiz para vocês, tá online também agora, uma parte da apresentação, não toda. Não, a apresentação que eu fiz para vocês foi sobre modelos de regressão. Né? A apresentação que eu fiz anteriormente para a Universidade Federal da Bahia, lá dá para ver claramente que se você usar a estrutura clássica, você consegue dela extrair um modelo bayesiano. Tem uma forma de fazer isso.
Tá? Você define o parzinho, eu vou definir para vocês já vocês vão entender. Você vai definir uma variável aleatória no seu modelo estatístico e essa variável aleatória vai induzir um modelo estatístico da variável aleatória. Uma parte do vetor aleatório pode ser observável e a outra parte pode ser não observável e essa outra parte pode ser simplesmente um vetor de parâmetros que você gostaria de modelar. Então você, usando o modelo clássico, essa estrutura, você pode ser bayesiano se você quiser. Se você tiver hiperparâmetros lá no seu modelo bayesiano, esses hiperparâmetros não são aleatórios. Esses são parâmetros que indexam uma medida de probabilidade conjunta tanto para o seu experimento como para o seu parâmetro bayesiano. Então, o nosso parâmetro aqui, vou repetir, o nosso parâmetro aqui, ele não é aleatório. Nosso parâmetro é um número, ele é um indexador, perfeito? Se você quer transformar o seu parâmetro numa variável aleatória, você tem que reescrever o seu modelo de outra forma. Nesse nosso modelo, esse parâmetro aqui ele é considerado fixo, não aleatório, número real. Então, várias outras controvérsias já estão sanadas. Se você quer ser um bayesiano, como eu disse em uma das palestras, basta você fazer isso aqui, ó, ômega A e 1P, você está no modelo de probabilidade, e aí você consegue definir as duas variáveis aleatórias, uma observável e outra não observável. E aí a não observável você chama de parâmetro bayesiano e a sua observável você chama de amostra. E aí você também define a sua distribuição condicional da amostra dado o seu parâmetro bayesiano. E aí você tem um modelo bayesiano completo, certo? Então a partir dessa estrutura você consegue ser clássico frequentista, você consegue ser verossimilancista, você consegue ser quase verossimilancista, você consegue ser bayesiano, se você quiser, tanto do núcleo duro quanto um bayesiano que não respeita o princípio da verossimilhança. Tá? Então, enfim, aí a discussão é longa também, eu poderia falar aqui por várias horas sobre isso aí, mas aqui o tópico da aula é outro. Vou estressar essa parte porque depois vocês vão ver outras disciplinas e nessas outras disciplinas é bem provável que esse θ seja chamado de variável aleatória. Então, sempre que esse θ for chamado de variável aleatória, ele é uma função cujo domínio tem que estar definido em algum lugar. Muitas vezes não é definido, apenas dizem, seja θ uma variável aleatória com priori e tal, perfeito? Mas atrás desse enunciado tem um modelo, tem um ômega, tá? Enfim. Vamos adiante. Que as controvérsias não vão parar. Agora na estatística, a controvérsia da estatística bayesiana, clássica, etc., surge justamente porque agora nós temos uma família de possibilidades aqui. Se fosse apenas uma medida de probabilidade, não teria mais controvérsia nenhuma. Aqui o problema da controvérsia é porque agora nós temos uma família e nós aumentamos a estrutura do modelo de probabilidade, nós saímos para o modelo estatístico, eu chamo de modelo meta, porque se está acima, modelo meta-probabilístico, e aí sim, nesse modelo meta-probabilístico, você começa a criar problemas de interpretação, o que significa essa família, será que eu posso colocar uma medida de probabilidade, dado que isso aqui é um conjunto, por que eu não posso definir agora uma medida de probabilidade sobre esse cara aqui? Tá? Então, essas discussões são interessantes, mas eu recomendo que vocês estudem isso e discutam isso usando uma linguagem formal. Qual é a linguagem formal? É a linguagem de sigmas, álgebras e de teoria de conjuntos. Se você sai desse universo, aí você vai para o universo da especulação, vale tudo, né? Aí você começa a dizer que a raiz de 2 é uma função mensurável, você começa a sair de uma discussão racional dentro do âmbito da teoria de conjuntos. Então vamos lá. Modelo estatístico identificável. Isso aqui também é importante. Então dizemos que o modelo estatístico é identificável. Legal, deixa eu ver. Modelos semiparamétricos aí seria uma mistura de modelos paramétricos com modelos não paramétricos. E os modelos semiparamétricos, em geral, eles estão mais ligados com regressão. Você tem na regressão, você tem uma estrutura que liga a média de uma variável com outras variáveis. Então você tem essa estrutura, ela não tem uma forma fechada
paramétrica com um parâmetro, e aí essa parte é não paramétrica. E aí você tem uma outra parte que é a parte tem parâmetros. Então tem também uma outra forma de definir modelos não paramétricos e modelos semiparamétricos. Elas estão conectadas de algum jeito, tá? Semiparamétricos é como se fosse uma... O semiparamétrico, para mim, seria não paramétrico, porque como você tem uma das partes já não tem parâmetro, então a outra que tem parâmetro você já não consegue colocar nessa estrutura paramétrica, certo? O modelo semiparamétrico, para mim, seria já não paramétrico, mas eles usam o semiparamétrico para identificar no modelo uma parte que depende de parâmetros e outra parte que é mais geral, é uma função que não depende de parâmetros. Portanto, o conjunto que lista as funções aqui é um conjunto não infinito dimensional. Tá respondido, Augusto? É mais ou menos isso. O semiparamétrico tem uma parte que é paramétrica e tem outra parte que não é paramétrica no mesmo modelo. Vamos lá. Modelo identificável. Então, essa parte do modelo identificável, pode falar. Será que aconteceu aqui? Bom, eu não sei o que fazer agora. Eu vou continuar tentando deixar a letra um pouquinho maior. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ó, dizemos que o modelo estatístico é identificável. C e somente C. O que E aqui eu vou trabalhar com os dois, tá? Tanto o modelo estatístico paramétrico como com o modelo estatístico não paramétrico. Isso aqui tem que acontecer, ó. P de θ1 em um conjunto A precisa ser igual a P. Se ele for igual a P de θ2 no mesmo A para todo A na sigma álgebra, se isso aqui acontece, isso aí tem que ocorrer, portanto, isso aqui ocorre C e somente C, θ1 igual a θ2. Olha que interessante. Existe uma certa unicidade, é isso que eu quero dizer. Percebem? Faz sentido, não faz? C e somente C, a igualdade de θ1 com θ2 ocorre. Em termos de não paramétrico, seria isso aqui, ó. Um P de A é igual a P tilde A para todo A na minha sigma álgebra. Isso aqui ocorre C e somente C. P, de fato, é igual a P til. Certo? É claro aqui, eu quero dizer, esse P está na minha família e esse P til está na minha família também. São duas medidas de probabilidade que estão na minha família P caligráfico. E esse aqui no espaço paramétrico, no modelo paramétrico, eu estou dizendo que o θ1, θ2 estão no meu espaço paramétrico. A resolução tá melhor ou não? Ótimo. Melhorou um pouco, né? Tá entendido isso aqui, pessoal? Eu vou deixar isso... Isso aqui é um conceito interessante para vocês depois pensarem um pouco. Ele faz sentido em inferência. Porque imagina que eu tenha duas medidas aqui que representem a mesma coisa. Então imagina só, o P1 é para todo A na minha sigma álgebra, P1 é igual a P2. P de θ1 é igual a P de θ2. Eu não vou conseguir fazer uma estimação única. Vai ser esse o problema. Então,
identificabilidade, desculpa, ela vem para garantir uma certa unicidade na minha inferência. Então, o conceito mais importante de identificabilidade é esse aqui, tá? Para o modelo paramétrico. Para o modelo não paramétrico seria um pouco mais geral, um pouco mais difícil de entender, mas a ideia é a mesma. Então, vamos adiante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns exemplos. Pode falar. Então, do mesmo jeito que nós definimos variáveis e vetores aleatórios, para o caso de medir espaço de probabilidade, nós podemos definir aqui também para o modelo estatístico. Basicamente é assim. Seja ômega AP, um modelo estatístico, nossa, não sei porque minha letra muda tanto. De repente fica boa, de repente ruim. Um modelo estatístico. Considere x uma função que vai de ômega nos reais e pode ser aqui já o RK. Vou já colocar o RK, tá o quê? Ele é mensurável, tá? Ou seja, x a menos 1 de B pertence a A para todo B boreliano. Boreliano no RK. Não, isso aqui não se preocupe mais com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só a definição de variável de vetor aleatório. Tá? Ele vai ser um vetor aleatório no espaço mensurável. Lembre-se que o vetor e a variável aleatória são definíveis não no modelo inteiro, mas no espaço mensurável. Então só preciso de ômega e A para definir qualquer vetor aleatório e variável aleatória. Essa família de medidas de probabilidade, ela está aí, ela é um extra na definição, ela é desnecessária aqui nesse momento. Ela vai ser necessária apenas para definir a medida induzida. Tá? A medida induzida, as medidas induzidas por x vetor são dadas por então eu tenho lá para cada, deixa eu fazer assim, em vez de para cada eu vou fazer o seguinte, ó, P de θ indexada por θ de x pertencente a um determinado B. Isso aqui é, por definição, vocês já viram lá, é o P de θ de x a menos 1. Então esse cara aqui é uma notação, tá? Eu estou definindo essa notação dessa forma aqui. E isso tem que valer para todo θ lá no meu espaço paramétrico. Isso para o caso paramétrico. Para o caso não paramétrico é mais simples ainda. Eu tiro o θ, esqueço do θ. A probabilidade do x pertencer a B é exatamente igual à probabilidade de x a menos 1 de B. Só que agora você tem que dizer que essa medida de probabilidade ela é um elemento da sua família. Isso tem que acontecer para toda medida de probabilidade que é elemento da sua família. Então, no caso paramétrico, você só precisa especificar para θ. No caso não paramétrico, você só tem que dizer que vale para todas as medidas de probabilidade na sua família. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Então, olha só, é o modelo de probabilidade com um elemento a mais. Qual é o elemento a mais? Você agora precisa necessariamente colocar sempre isso, se for paramétrico, e indexar por θ. Ou você não precisa indexar por θ, no caso não paramétrico, mas você precisa dizer qual é a família, né? Você tem que dizer que ele está dentro de uma família.
Alguma dúvida? Não muda nada, certo? É a mesma coisa, eu só estou retomando algumas definições e dizendo que aquelas definições elas são estendíveis facilmente, imediatamente, para o caso do modelo estatístico. Então, medidas. Obrigado. Ótimo. Tá bom. Então, olha o arsenal, né? Nós vamos utilizar todo o arsenal probabilístico agora para o modelo estatístico. Esperança. Esperança é a mesma coisa. A mesma coisa que vocês já viram anteriormente. Nossa, vou escrever de novo. Então a esperança ela é definida desse jeito. A esperança indexada por θ de x é igual à integral de x dp indexado por θ. E isso tem que ser para todo θ pertencente a θ maiúsculo. Ou, no caso não paramétrico, você vai colocar P. Porque para cada P você tem uma esperança diferente. E notem que a variável aleatória é a mesma. Só que essa variável aleatória, ela pode ter... você pode usar uma medida de probabilidade para ela ou outra medida de probabilidade se você está no modelo estatístico. Você não está mais no modelo de probabilidade onde só tem uma medida de probabilidade. Eu já tinha feito esse adendo para vocês, essa ressalva, quando eu estava definindo esperanças. Perfeito? Então não tem mais nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho que vocês já sabem calcular esperanças, variâncias, tudo aqui vale, tá? Exatamente do jeito que vocês já viram. Tá? Então vou colocar só a variância também, porque acho que vale a pena, é um conceito que a gente vai usar muito. A variância tem que ser indexada por θ também, tudo você vai indexar por θ. É a esperança indexada por θ de x ao quadrado menos a esperança indexada por θ de x isso ao quadrado. Para todo θ pertencente a θ maiúsculo. No caso não paramétrico, indexa-se pela medida de probabilidade. Ao quadrado menos a esperança. É um excesso de notação? Eu não acho. Eu acho que é uma precisão que você ganha quando você coloca esse pezinho aqui embaixo. Alguns livros não colocam e aí fica um pouco perdido para qual medida você está calculando a variância. O que mais que eu tenho aqui que eu gostaria de dizer? Tinha um detalhezinho aqui. Então tem a variância, a esperança. Convergências, né? As convergências, aí você vai ter agora variáveis aleatórias definidas no mesmo modelo. E você vai representar assim, ó, convergência em probabilidade. Você vai ter que dizer que converge em probabilidade para todo θ. E a convergência é quase certa? Você tem que dizer que vale para toda a medida de probabilidade. Lembrem-se que as convergências em probabilidade e quase certa usam medidas de probabilidade nas suas definições. Tá? Isso aqui, essa primeira definição, ela vai ser usada para definir consistência de estimador, consistência fraca, e a segunda, consistência forte. Então, o alerta principal é que aqui agora, no final de cada frase estatística, você vai ter que fazer assim, para todo θ ou para toda P. Por quê?
porque você tem agora uma família, então você tem que se preocupar com o θ maiúsculo, com o seu espaço paramétrico, e você precisa se preocupar também com a sua família de medidas de probabilidade, caso você esteja lá no caso não paramétrico. Suporte é uma outra informação importante que não entra em probabilidade, mas entra em estatística. O suporte de uma variável aleatória ou de um vetor aleatório, seja x uma variável aleatória, não precisava especificar o domínio contra domínio, mas só para manter aqui a nossa formalidade, x um vetor aleatório. Se x for discreta, para cada medida de probabilidade, para cada p de θ pertencente à nossa família de medidas de probabilidade, porque lembrem, né, o x é definido discreta ou contínua para cada medida de probabilidade. Vocês lembram? Vocês vão precisar calcular a função de distribuição e, enfim, isso aí vai acontecer, tá? Então, definimos o suporte por S de θ, e como eu disse, isso aqui pode me gerar um problema futuro, porque eu vou acabar usando esse S como variância. Então ele vai me dar todo x pertencente ao RK, tais que a probabilidade de x pertencente a x minúsculo é estritamente maior do que zero. Então estou pegando o conjunto de pontos para os quais a probabilidade é positiva. Isso pode depender de θ, porque você tem que verificar isso para cada p de θ. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, não vai depender de θ. Vai ser uma constante. Por exemplo, no caso da Poisson, vocês vão perceber que isso aqui vai ser 0, 1, 2, 3, assim por diante, para todo θ que você pegue lá no seu modelo estatístico, vai acontecer isso, quando eu definir o modelo de Poisson. Tá? Em outros modelos não, porque você pode inclusive mudar a distribuição. Imagina só que a sua família ela pode ser tão grande que parte dela é Poisson, outra parte é binomial negativa. Você pode fazer isso. No caso aqui não mudaria o suporte, mas eu estou só dizendo que você poderia colocar uma união de famílias. Você pode colocar uma união de famílias que o suporte seja diferente. Tá? Você poderia colocar binomial e Poisson. Você poderia misturar se você quiser. Você pode misturar. E aí, quando o θ estiver correndo dentro de um espaço paramétrico da binomial, vai ser de 0 a n. Se correr no espaço paramétrico da Poisson, vai ser de 0 a mais infinito. Tá? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vocês não vão se preocupar com isso. Estou dando um exemplo meio patológico, mas não vai cair isso. Tá? Vocês vão trabalhar com os modelos mais simples. Então, no caso de variável aleatória contínua, deixa eu ver se eu faço direitinho aqui. Então, se o x agora for uma variável contínua, então, se for contínua para cada, eu já sei que existe uma função densidade de probabilidade para cada p de θ. Vocês lembram disso? Então, eu vou pegar essa função densidade de probabilidade e vou usá-la para definir o meu suporte. F de θ no pontinho x tem que ser maior do que zero. Vou pegar todos os x para os quais isso aí acontece. Notem que no caso da uniforme isso vai acontecer, isso vai depender do θ aqui. Já já eu vou definir a uniforme, vocês vão perceber que vai depender aqui de A a B, e esse θ vai ser um vetorzinho A a B. Então esse aqui é o nosso suporte, ele vai ser muito utilizado em inferência. Uma das condições de regularidade para você ter uma inferência boa é que esse suporte não dependa de θ. Se o suporte depender de θ, o seu estimador de máxima verossimilhança vai ser problemático. Então, deixa eu escrever aqui em que a f de θ é
a função densidade de probabilidade obtida a partir de P de θ. Então, para cada P de θ, eu tenho uma função de distribuição acumulada que, se o x for uma variável aleatória contínua, essa função precisa ser absolutamente contínua. Se essa função é absolutamente contínua, então existe uma f, e é essa f minúscula aqui, que está fazendo o papel da nossa função densidade de probabilidade. Alguma dúvida, pessoal? Vou esperar vocês aí se manifestarem, tá ok? Estão me escutando bem? Ótimo. Vamos aos exemplos agora. Eu poderia escrever isso tudo de uma vez só, tá, pessoal? Alguns livros do Helene Bolfarini, por exemplo, faz assim. Eles dizem que essa f de θ, no caso discreto, representa a P de x maiúsculo igual a x. Eu poderia dizer simplesmente que no caso discreto, f de x minúsculo é P de x igual a x indexado por θ. E no caso contínuo seria uma função densidade de probabilidade. Eu vou fazer essa observação porque no futuro eu vou precisar disso, pessoal, porque senão eu vou ter que sempre falar, para o caso discreto, considere P de x igual a x. Para o caso contínuo, considere f. Então, para abreviar as nossas notações, eu vou utilizar somente f. Tá? Então, vamos lá. Para abreviar a notação, utilizaremos a f. F tanto para o caso contínuo como para o caso discreto. Que vai ser assim, ó, f de x ela vai ser a probabilidade de x igual a x se x for discreta. E é a f de p se x for contínua. Perfeito, pessoal? Todo mundo ciente que a partir de agora eu vou usar essa notação única para representar tanto a função de probabilidade como a função densidade de probabilidade. Só por favor aí ligue o microfone, tá todo mundo ok com isso? Isso está no livro do Bolfarini, isso ajuda muito a eu ter uma linguagem mais rápida para representar tanto o caso discreto como o caso contínuo. Então, no caso contínuo, eu vou usar a integral da f. No caso discreto, eu vou usar somatório dessa f. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Vamos aos exemplos, só para vocês começarem a entender quais são os modelos estatísticos. Vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. Ixi, acabou aqui, eu vou fazer aqui na próxima página. Então, o primeiro exemplo ele diz é o seguinte, ó. Vou chamar de Bernoulli, tá? O Bernoulli, eu vou escrever isso aqui, ó. X, ele segue uma Bernoulli muito parecido com o caso da probabilidade, mas agora eu vou usar o θ, em que o θ pertence a 0, 1. Eu vou usar essa notação aqui para dizer, C e somente C, que o x é uma variável aleatória, cujo domínio é ômega e contradomínio real, tal que a probabilidade indexada por θ do x ser igual a um x
Isso aí é igual a θ elevado a x vezes 1 menos θ elevado a 1 menos o x vezes a indicadora do x no conjunto 0, 1. Então, quando o x for 0, a probabilidade do x ser igual a 0 é 1 menos θ. Quando o x for 1, a probabilidade do x ser igual a 1, indexada por θ, é igual a θ. Então, é 1 menos θ quando é 0 e θ caso contrário. Tá? Então, eu coloquei aqui um... Vou colocar aqui também. Vou colocar aí embaixo, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de enxergar, né? Talvez assim. Eu vou colocar isso aqui do lado. Então, ó, isso aqui é um shortcut, né? Um atalho para dizer isso aqui. Indexada por θ. Nesse caso específico, e aí eu vou dizer assim, ou seja, a família de medidas de probabilidade aqui, ela é dada por esse cara aí, por esse P de θ. Faltou um detalhezinho aqui, né? Antes de fechar, eu tenho que colocar vírgula, θ pertence a 0,1. Desculpa, fecha aspas. Então, a minha família está listando todas essas medidas de probabilidade, tais que θ pertence a um θ maiúsculo, em que o θ maiúsculo é simplesmente o intervalo 0, 1. Essa P de θ está dada aqui em cima, certo? É uma função esse P de θ, cujo domínio é a sigma álgebra de... Nesse caso aqui eu posso pensar que é a sigma álgebra de A, né, do espaço original, sem problema algum. Ou eu posso pensar na medida induzida já, P de θ, e eu posso colocar um x aqui em cima. Vocês lembram que você sempre tem a medida induzida, você pode pensar em usando duas medidas, a medida original ou a medida induzida. As duas medidas levam às mesmas probabilidades por definição. Tá? Então aí você tem essa família, né, em que o θ é a probabilidade de sucesso. X ser igual a 1. Seria a probabilidade de sucesso. E nesse modelo específico eu tenho a esperança de x. Eu tenho a variância de x. Eu tenho a função acumulada, a função de distribuição acumulada. Eu tenho o suporte. Então vamos dar uma olhadinha no suporte. Temos que o suporte dele, por definição, é todo x pertencente ao real, aos reais, tais que a P... Por enquanto, eu já poderia ter colocado o F aqui. Depois eu faço isso. P de x é maior do que zero. E qual é o conjunto? Esse conjunto aqui é quando x igual a zero e quando x igual a 1. Ó, quando x igual a zero ou x igual a 1. Não depende de θ. Porque quando x for igual a zero, dá 1 menos θ. Quando x for igual a 1, dá θ. E o θ está entre 0 e 1. Portanto, os x para os quais essa probabilidade é positiva, estritamente positiva, é 0 e 1. Imagina que o intervalo seja fechado. Se o intervalo for fechado, aí dá problema. Se o intervalo for fechado, aí eu vou ter que o suporte vai depender de θ. Se o θ estiver na borda, se o θ for exatamente igual a zero, o meu suporte vai ser x igual a zero. Se o θ for igual a 1, na borda igual a 1, o suporte vai ser o conjunto que lista apenas o 1. Perfeito? Só para vocês verem como precisa estar aberto em alguns momentos da nossa inferência. Deixa eu só colocar um 6 somente ser bonitinho aqui, senão... Um pouquinho melhor aí. Então, observe que... Vou colocar essa observação.
Se θ fosse igual ao intervalo fechado 0, 1, então o suporte seria... Aí, olha, veja bem, aí o S de θ, ele vai ser o conjunto que lista apenas 0, se θ igual a 0. Ele vai ser o conjunto que lista 0 e 1, se θ pertencente a 0, aberto no 0 e aberto no 1. E, por fim, o S de θ, o suporte, seria exatamente o conjunto que lista 1, se o θ for igual a 1. Perfeito? Isso faz diferença? Isso é importante porque lá em inferência eu vou dizer o seguinte, uma das condições de regularidade para o estimador de máxima verossimilhança C ter uma distribuição normal e tal, é que o suporte não depende de θ. Para o suporte não depender de θ, eu preciso deixar aberto. Eu preciso deixar aqui o conjunto θ, ele não pode conter o 0 ou 1, porque senão eu mudo o suporte. Perfeito? Vamos aqui para um segundo modelo, segundo exemplo. Pode falar. Essa P, deixa eu ver, a sua dúvida é se essa família de medidas de probabilidade, ela é a família original ou a família induzida, é isso? Pode ser, é porque são as mesmas, você concorda que são as mesmas? A induzida, ela é definida, a probabilidade de x pertencer a um B qualquer, isso aqui por definição é a P de x a menos 1 no B. Então você pode usar tanto essa, como você também pode usar essa aqui, ó, P de x. Aí você pode colocar um xzinho aqui em cima ou aqui embaixo, não importa. No B, certo? Você pode usar essa P de x, é P de θ elevado a x. Se é isso que você está querendo dizer aqui. Você está querendo dizer o seguinte, ó, que essa família, na verdade, seria uma família induzida pela x e aqui teria um xzinho. É isso, né? Se você quiser, você pode. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que existe uma relação. Tanto faz, na verdade. Eu posso fazer isso e, no fundo, vai fazer sentido fazer isso quando eu tiver mais de uma variável aleatória. Mas você concorda que, no fundo, no final das contas mesmo, essa P pode ser, inclusive, a P original, não tem problema. Mas pode ser a P induzida também. Eu concordo com você. Se você quiser, você pode simplesmente usar as P's induzidas aqui, sem problema nenhum. E essa família seria a família induzida por X. Isso, ômega, P caligráfico, exatamente. Ou você pode pensar no modelo induzido. Se você pensar no modelo induzido, deixa eu ver se eu faço aqui do ladinho. Deixa eu fazer assim, ó. Então você tem lá ômega, ou ômega, A e P caligráfico. E aí você tem uma variável aleatória e você pode pensar no modelo induzido, que é real, o RK, sigma álgebra de Borel dos reais e P caligráfico X. Esse P caligráfico X, ele é as medidas de probabilidade indexadas por θ, que são induzidas por X. Aí tem várias formas de representar isso. Você pode representar assim, composição x a menos 1. Você pode representar vírgula x aqui em cima, ou você pode colocar o x aqui em cima, para θ pertencente a θ maiúsculo. Se você usar esse espaço aqui, você vai usar a medida induzida por x. Mas notem só o seguinte, ó.
Você concorda que eu estou usando x igual a um xzinho? No fundo, eu quero que você entenda, esse cara aqui, no fundo, o que ele está dizendo? Isso aqui, na verdade, é x, é menos 1. No fundo, eu estou usando a medida original aqui. Não sei se você consegue, não sei se você concorda comigo. Exatamente. É como se tivesse, eu tenho mais informação no espaço original. Porque a variável aleatória x, de algum jeito, ela perde a informação da sigma álgebra, como eu disse para você. Se você trabalha só no espaço induzido, a sigma álgebra gerada por x está contido em A. Então, em A eu tenho mais informação experimental do que na variável aleatória x, concorda? Né? Na prova vocês viram lá que vocês tiveram que calcular isso aqui. Isso aqui está contido em A. Se o x for uma variável aleatória, por definição isso aqui acontece. Né? Isso aqui acontece por definição. Então, isso significa o quê? Que quando eu tenho a variável aleatória, a sigma álgebra gerada pela variável aleatória é menor ou igual à sigma álgebra original. Ou seja, eu tenho mais informação na sigma álgebra original do que na minha variável, no espaço induzido. Tá bom? A sua pergunta é pertinentíssima e, enfim, eu tentei responder aqui da melhor forma possível, tá? Esse P caligráfico ele pode ser o seu P original. Mas aqui pode ser, eu concordo com você aqui que pode gerar alguma confusão, mas aqui está tudo sendo calculado porque esse aqui é o suporte de x. Então estou olhando para a medida induzida por x, porque no fundo é P de θ para x igual a um xzinho, certo? Então o conjunto que está aqui dentro ele está me dando a informação da variável aleatória x. Então essa aqui seria o suporte de x. Se você quiser no suporte de x, você pode também colocar x aqui nesse momento, tá? É o suporte de x. Perfeito? Acho que sua dúvida foi contemplada. É um pouco confuso no começo. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou usar um esqueminha que vai reduzir tudo isso, tá? Antes de reduzir, que é como o pessoal faz na graduação, eu preciso falar sobre essa parte inicial. Já já eu vou reduzir. Então, para a segunda aqui, que seria Poisson. Deixa eu só ver como é que eu fiz lá em cima. Bernoulli, né? Vou só colocar Poisson. No caso Poisson, eu vou dizer assim, x segue a distribuição de Poisson ou Poisson, parâmetro θ também. Vou usar sempre θ aqui, certo? Então, sempre que eu enunciar isso para todo θ maior do que zero, veja bem, maior do que zero. Isso aqui eu estou querendo dizer que o x é uma variável aleatória tal que a sua medida induzida, P de x igual a um determinado xzinho, é igual a exponencial de menos θ vezes θ elevado a xzinho dividido por xzinho fatorial, sempre que eu posso usar aquela indicadora, mas eu acho que o melhor seria tirar ela da indicadora e dizer que ela vale zero, caso contrário, se o x não estiver naquele conjunto. Tá bom? E é claro que aqui o θ precisa ser maior do que zero. Então essa estrutura, vou colocar embaixo também, do jeito que eu fiz lá, né? Acho que é melhor. Esse θ vai me atrapalhar. E aí vou colocar, fica meio fora, né? Vou colocar aqui, ó. É como se tivesse uma vírgula, tá? Isso aqui é uma coisa e aí vírgula. Esse aqui seria um modelo estatístico de Poisson. Modelo estatístico de Poisson. Então notem que, deixa eu só mantendo a mesma estrutura, ou seja, vou usar a mesma coisa, ou seja, a família de medidas de probabilidade precisa satisfazer, no caso Poisson, tá? Ou seja, a sua família de medidas de probabilidade, ela pode ser escrita com esse P de θ para θ pertencente ao seu espaço paramétrico, e o seu espaço paramétrico aqui
ele é o conjunto, a semirreta de 0 a mais infinito. Deixa eu ver como que eu escrevi também aqui em cima. Aqui no caso, eu poderia ter calculado a esperança, né? Deixa eu só colocar também a esperança e a variância aqui embaixo, só para ficar um pouco completo, porque eu falei da esperança. A esperança de x indexada por θ é θ, e a variância indexada por θ de x é igual a θ vezes 1 menos θ. Tá? Só para deixar essa informação aí para vocês. E agora você, para cada θ, você pode até inspecionar para quais valores de θ o x tem maior variabilidade. Veja que é no modelo estatístico mesmo que você faz isso, porque você dá a oportunidade para o θ variar de 0 a 1. Aqui no caso da Poisson, o seu θ minúsculo varia no conjunto, na semirreta, de 0 a mais infinito. O suporte, nesse caso, é dado por... Quanto tempo eu tenho? Quase lá. Então, o suporte indexado por θ, ele é todo x pertencente aos reais, para os quais a probabilidade... Eu vou continuar usando probabilidade por enquanto, mas nas próximas, quando eu for definir função de verossimilhança, aí lá eu vou precisar de verdade. Tá? Então, esse aqui é o conjunto 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vocês podem pensar, mas os naturais eles não estão contidos nos reais, tem um problema lá, mas você pode pensar que isso aqui é o representante, tá? O que é o zero real, que é equivalente ao zero dos naturais, ou seja, você pode pensar nas sequências de Cauchy que convergem para zero. Eles são equivalentes, existe uma certa equivalência aí, tá? O suporte é dado por isso. Notem que não depende de θ. Isso aqui acontece para todo θ pertencente a θ maiúsculo, não depende de θ. Porém, se eu inserisse o zero, fosse maior ou igual a zero, aqui também seria maior ou igual a zero, e aí o suporte dependeria de θ. Então, observação. Se θ maiúsculo fosse igual a semirreta fechada em zero, então aí o suporte ficaria... Ele seria zero, o conjunto que lista apenas o zero, se o θ fosse igual a zero, e sempre que o θ fosse maior do que zero. Tá entendido, pessoal? Então, além do suporte, você pode calcular esperança, variância e função de distribuição acumulada e etc. Então, você tem a esperança, vocês já calcularam, é o próprio θ. E a variância indexada por θ de x e também exatamente o próprio θ. E aí, pessoal, normal agora. Então vamos agora ao normal, ele vai dar um pouquinho mais de discussão, porque aqui eu começo a aumentar a dimensão do espaço paramétrico. Então meu terceiro exemplo vai ser o normal, eu poderia já dar exponencial, vou dar na próxima. Vamos lá, normal. Então eu vou dizer o seguinte, ó, x tem uma distribuição normal com parâmetro μ e variância σ2, em que θ é igual a μ σ2, vetorzinho θ é igual a μ σ2, pertence a real, produto cartesiano real positivo, sem o zero. Sem o zero aqui, tá, pessoal? Isso aí é C e somente C. Sempre que eu falar isso, eu estou querendo dizer que o x é uma variável aleatória, tal que contínua no caso, tá? E agora eu vou dizer tal que... Eu vou colocar contínuo aqui. Nos outros são discretas, tá? Mas enfim.
contínua tá o quê? A f indexada por θ de x, ela vai ser igual. Notem que o μ é a primeira componente do θ e o σ2 é a segunda componente do θ. Eu poderia ter chamado θ1 e θ2 aqui para deixar tudo em termos de θ, mas como vocês já viram μ e σ2, eu vou representar dessa forma. Isso aí vai ser 1 sobre raiz quadrada de 2π, raiz quadrada de σ2 vezes a exponencial de menos 1 meio σ2 elevado a x menos μ ao quadrado. Vezes aqui o indicador de x variando de menos infinito a mais infinito não precisa. Deixa eu ver o que mais que eu preciso dizer aqui. Não, deixa assim mesmo. Então, eu vou colocar uma vírgula em que o θ pertence ao R, produto cartesiano R+. Tá? Ou seja, a sua família de medidas de probabilidade, ela vai ser a família que lista as medidas de probabilidade geradas por essa f. Vocês lembrem que a medida de probabilidade e a f estão conectadas. A probabilidade de A é a integral em A dessa f de x, certo? Então, as duas coisas não são iguais necessariamente, tá? Para cada p de θ, para cada f de θ, eu tenho uma p de θ, e para cada p de θ eu tenho uma f de θ. O θ correndo no nosso θ maiúsculo. E o θ maiúsculo, ele é esse conjunto. É o produto dos reais por R+. Tá? Você pode fazer um desenho. Você pode fazer um desenho desse θ. Nos outros você não precisava, né? Porque aqui o seu θ é o intervalo 0 a mais infinito, ou seja, é uma reta, é uma semi-reta. Aqui nesse caso é um intervalo de 0 a 1, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um desenho para vocês tentarem compreender o que eu vou fazer na próxima. Então aqui imagine que é um intervalo aberto 0, 1. 0, 1. Para cada pontinho aqui desse intervalo, eu tiro daí uma medida de probabilidade. Para cada ponto desse cara aqui, eu tenho um P desse ponto. Certo? Para cada pontinho que eu pego aqui, eu tenho uma P desse ponto. A mesma coisa no caso Poisson. No caso Poisson, eu tenho, em vez de um intervalo, eu tenho uma semi-reta. Então ela começa no 0, aberta no 0 e vai embora. Tá? Para cada pontinho que está aqui nessa semi-reta, suponha esse pontinho, para esse pontinho eu tenho também uma medida de probabilidade. Agora, no caso normal, eu não tenho uma reta, eu tenho agora um plano. Deixa eu fazer um plano bonitinho aqui. E nesse plano, eu preciso representar esse plano muito bem, porque o eixo de baixo vai fazer o papel do μ variando e o de cima do σ2. Então, o μ aqui e o σ2 aqui. Então, esse plano vai fazer o papel do nosso θ. O que ele está dizendo? Que o μ varia de menos infinito a mais infinito. E o σ2 varia de 0 a mais infinito. Portanto, é essa região aqui, né? Essa região que está aqui em cima. Tudo isso aqui faz parte do meu θ. Vou fazer com branco, porque eu vou pegar um pontinho verde, do mesmo jeito que eu fiz lá. Então, aqui nessa região branca, é o meu θ maiúsculo. E para cada ponto no meu θ maiúsculo, para esse cara que está aqui, eu tenho uma medida de probabilidade também. Então, imagina a quantidade de medidas de probabilidade. Para cada pontinho aqui, nessa região, tem uma medida de probabilidade. É isso que eu estou dizendo. Estou tentando representar a minha família desse jeito. Tudo bem?
Então vejam como tem uma relação entre o espaço paramétrico e a família. É uma função de verdade, né? E aí você pode pensar em termos de bijeção e injetividade e assim por diante. Perfeito. Pode falar. Por quê? Será? Por quê? Quais, por exemplo? Isso. Você pode tentar. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. É essa a questão, é identificável. É interessante, né? Mas não seria identificável se fosse assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Se fosse assim, a x segue normal. Aí se eu colocasse assim, ó, mi1 mais mi2, esse aqui vai ser o seu parâmetro da média, e aqui o sigma 2. Se eu definisse um modelo normal desse jeito, em que o θ ele tem três parâmetros, mi1, mi2, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito difícil, eu vou colocar o sigma 2 igual a 1. Eu posso fazer um modelo estatístico desse jeito. E aí o θ é só mi1, mi2. Eu tenho dois parâmetros também. Agora sim é não identificável. Por quê? Porque se eu pegar mi1 igual a 1 e mi2 igual a menos 1, vai me dar exatamente o mesmo modelo que se eu inverter as bolas aqui. O mi1 igual a menos 1 e o mi2 igual a 1, perfeito? Agora dá problema. Eu concordo com você. Mas nesse aqui não. Tenta pensar um pouquinho. Ele é identificável de verdade. Tá? Mas nesse caso não seria. Você consegue entender por quê, né? Só perceba que aqui ó, é uma soma, né? Então eu posso inverter o sinal de um com o outro e já acabou o problema. Aqui não, aqui eu tenho uma divisão do sigma. Então, para você encontrar um sigma e um mi de tal forma que você obtenha a mesma medida de probabilidade para todo A, você tem um teorema que diz o seguinte: é identificável C e somente C. Essa F aqui tem uma relação com as Fs também. Você pode fazer essa relação com as Fs. Vale a igualdade das Fs, quase certamente. Então, você pode tentar encontrar. Você vai ter um exercício na lista sobre isso, inclusive. Mas é interessante, né, pessoal? Vocês estão percebendo? Olha, esse aqui é o seu espaço θ. Agora é um espaço bidimensional. O nosso θ está no R2. Perfeito? Qual é o nosso suporte? Vamos lá. O suporte de x é dado por... S de θ. A hora que eu estiver terminando aqui, mais um pouquinho só, tá, pessoal? Só terminar essa parte aqui. O S de θ ele vai ser todo x pertencente aos reais, para os quais a f de x é maior do que zero. Quais são? Isso aqui é maior do que zero, não existe nenhum para o qual isso aqui é igual a zero, nada, porque tem um exponencial ali. O sigma 2 é sempre positivo, então isso aqui está sempre bem definido. Não tem como esse cara ficar igual a zero nunca, só quando o x tender, só se o x fosse igual a mais infinito. Aí pode ser que desse zero, mas não, ele não pode, o x é real. E qualquer número real, por definição, é isso que vocês têm que entender, pessoal. Às vezes muita gente não consegue avançar nas coisas porque não sabe o que é um número real. O número real, ele é o limite de uma sequência de números racionais que convergem. Ele não pode divergir. Então, se converge, ele só pode ser finito. Ele não pode, tem que ser menor do que infinito. Ponto. É por definição. E, portanto, isso aqui vai ser sempre maior do que zero. Então, isso aqui vale para todo x real. Então, é real. E isso vale para todo θ. Não depende de θ também. Isso aqui vale para qualquer θ que você imaginar dentro do seu θ maiúsculo. Portanto, aqui, se o sigma 2 fosse exatamente igual a zero, a minha função não estaria bem definida. Eu teria que definir o modelo para o sigma 2 igual a zero. Quando o sigma 2 igual a zero, vai ficar uma degenerada. Eu poderia definir, abre parênteses aqui, abrir chaves, né? Eu poderia dizer o seguinte: vale isso se o sigma é maior do que zero e vale outra coisa se o sigma for exatamente igual a zero. Teria que definir isso. Pense bem, pessoal. Para cada coisinha que você muda e estende, se você quiser estender para sigma 2 igual a zero, você precisa redefinir a sua função de probabilidade. Aqui no caso, a esperança de x fica... A esperança de x indexada por θ, isso aqui nada mais é do que μ. É a primeira componente do θ. Veja que é uma função de θ. E a variância de x
indexada por θ é a segunda componente de θ, que é σ2. Perfeito? E assim vai, pessoal. Aí você tem exponencial, você tem vários outros modelos, você tem uniforme. E eu queria dar um exemplo de modelo de regressão também. Será que vocês me esperam mais 5 minutos? Se vocês quiserem, eu posso dar 2 exemplos importantes. São exemplos bem simples mesmo, né? Uniforme. E aí eu queria dar um exemplo de modelos de regressão e eu finalizo a aula. Pode ser ou não? Quem não quiser assistir, não puder, pode sair da aula. E eu vou deixar isso no vídeo e depois vocês vejam lá, certo? Eu vou fazer rapidamente aqui para uniforme. 1, 2, 3, aqui seria o 4, né? Então eu vou dizer que o x tem um modelo uniforme AB, sendo θ igual ao intervalo AB. Desculpa. Sendo θ não é intervalo, o θ é igual a um vetor ordenado AB, um par ordenado AB. Esse cara aqui está num conjunto V. Também é difícil de definir, ó. Esse conjunto V aqui, V não, né? Vou chamar de θ. Vou chamar de θ. E esse θ aqui, o que ele é, pessoal? Ele é todo x, y. Vou escrever assim. Vou escrever θ1, θ2. Que não pensei nisso aqui antes, tá? Todo valor que está no R2 tal que isso aqui não pode estar definido para o B menor do que A. Então tem que dizer o quê? Que o θ2 é estritamente maior do que o θ1. Eu preciso definir o meu espaço paramétrico de uma maneira adequada, porque senão a função densidade uniforme não vai estar bem definida. Tá? Então eu já vou fazer um gráfico para isso também. Isso aqui. Pode falar de novo? R2, obrigado. Exatamente. Deixa eu fazer aqui. Deixa assim, depois. Não tem problema, né? Isso aqui é C e somente C. O x for uma função de ômega nos reais. Variável aleatória contínua. Tal que a sua função de probabilidade, função densidade de probabilidade, ela é 1 sobre B menos A, indicador de x, de A a B, e isso para todo A, para todo θ, que é igual ao par ordenado AB pertencente a θ maiúsculo. Vou deixar desse jeito, e agora eu quero que vocês vejam o suporte disso. Antes disso, deixa eu colocar ou seja. A família de medidas de probabilidade. Vocês podem ver que essa família de medidas de probabilidade está fazendo um papel secundário aqui, né? Essa família de medidas de probabilidade ela está sendo sempre especificada porque eu defini lá no comecinho, eu acabei definindo ela, então para cada modelo eu estou tendo que especificar a sua forma, mas vocês vão perceber que ela vai ser descartada daqui a pouco, eu não vou precisar dela, vou usar somente esse termo aqui. Mas é importante que vocês conectem, essa conexão é importante, para você nunca perder que na verdade tem um modelo estatístico lá, e quando você vai fazer inferência, você vai fazer inferência sobre aquela família de medidas de probabilidade. É isso que acontece na graduação, há uma desconexão entre o modelo estatístico e esse enunciado. Tá? Tem um enunciado aqui, e aí a família é esquecida de algum jeito, e aí as inferências elas vão ficando meio nebulosas, difusas. Eu quero que vocês sempre tenham em mente que tem uma família de medidas de probabilidade. Esse θ pertence ao θ maiúsculo, né? Em que esse θ maiúsculo nada mais é do que agora esse conjunto, θ1, θ2 pertencente ao R2. Tais que o θ2 é sempre maior do que o θ1. Então agora, eu tenho também um espaço paramétrico aqui. E agora ele é um pouco diferente da normal. Então agora esse aqui é o θ1, o eixo do θ1, e esse aqui é o eixo do θ2. Eu preciso de mais uma linha. É a linha que passa bem aqui no centro, em 45 graus. E o θ2 maior do que o θ1
Esse pontinho que está aqui, acima, é θ2 maior do que o θ1, porque o θ1 está aqui e o θ2 está valendo um valor acima, maior. Então, sempre faça esse teste. Então, o nosso espaço paramétrico está aqui em cima. Deixa eu fazer com uma letra aqui, assim. Esse aqui seria o nosso espaço paramétrico, θ. E para um pontinho nesse espaço paramétrico, um ponto qualquer que está aqui, eu tenho uma medida de probabilidade. P desse pontinho aí. Tentando fazer assim para deixar o mais claro possível, não sei se estão acompanhando, eu espero que esteja claro isso, tá, pessoal? Qual seria o suporte disso, então? Deixa eu baixar um pouco. O suporte de x. Só quero chegar em modelos de regressão para vocês entenderem que o modelo estatístico é geral o suficiente para você definir qualquer modelo. Então o suporte de x agora ele vai depender de θ. Vocês vão ver. É todo x pertencente aos reais, tais que f de x é maior que zero. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui vai depender, ó, vamos dar uma olhadinha na f aqui. Isso aqui é maior que zero quando x for estritamente maior do que o a e estritamente menor do que o b. Se ele for acima vai dar zero, se for abaixo dá zero. O x, certo? Então isso aqui vai ser estritamente positivo somente dentro do intervalo AB. Vocês vejam como a densidade já dá uma dica para vocês. Ela tem uma indicadora ali e essa indicadora, ou se não tem indicadora, vai ter lá uma chave e nessa chave vai dizer quais são os valores positivos. Então esse aqui é o intervalo aberto A a B. Isso aqui depende de θ, tá? Para cada θ você tem um suporte diferente. Além disso, a esperança de x é A mais B dividido por 2. E a variância, se eu não tenho de cabeça a variância, vocês por favor me ajudem aqui. Se eu não me engano, é B menos A ao quadrado dividido por 12. Por favor, só verifiquem se é. Verifiquem se é para eu poder passar para a parte de regressão rapidamente. Aonde? Nossa, de novo, né, pessoal? Eu falei R2, eu tenho certeza. Acho que eu falei R2 aqui em cima também e acabei não colocando. Obrigado. Vamos lá. Assim, eu poderia ter colocado θ1 e θ2 aqui, certo? Eu poderia ter colocado, em vez de A, B, eu poderia ter colocado θ1, θ2. Aí eu teria que colocar θ1, θ2 aqui, sem problema nenhum. Tá? Eu poderia fazer aqui eu poderia ter colocado θ2, θ1 e aqui θ1, θ2. Aqui é... Vocês que sabem, se vocês quiserem usar θ1, θ2, vocês podem usar. Se vocês não usarem θ1, θ2, vocês vão ter que dizer quem é o θ. Ó, estou dizendo quem é o θ. O θ é um vetorzinho cuja primeira componente é A e a segunda componente é B. Tá bom? É isso, pessoal. Agora só um último exemplo. Acho que é o quinto aqui. A regressão. E eu vou usar a regressão logística. Eu vou dizer o seguinte, ó. Y dado x igual a um x tem distribuição de Bernoulli P de θx, assim vai ficar melhor, para θ pertencente aos reais. Esse P de θx ele vai ser a exponencial de θ vezes x. Pode ser isso ou pode não ser isso, tá? Pode ser outra coisa também, não tem problema. Pode ser outra função. Essa aqui é uma função qualquer que está entre 0 e 1. Deixa eu só fazer assim, então. Esse P de x pertence a 0, 1. Vou deixar assim de maneira genérica, tá? Para todo x e todo θ. Perfeito? Vou deixar assim de maneira genérica, porque esse P aqui ele precisa estar bem definido e está entre 0 e 1, certo? Isso aqui, sempre que acontecer o seguinte, ó, y e x
são variáveis aleatórias definidas no ômega, contra domínio R2 aqui, certo? Tais que a probabilidade indexada por θ do y ser igual a 1, dado que o x é igual a um xzinho, isso é P de θ x. Só isso. Em que θ pertence aos reais e o x pertence, pode ser contínua, pode ser discreta, o x pertence a um x cortado aí qualquer. Tá? Observação, no caso logístico, no modelo logístico, essa P de θ x nada mais é, um dos modelos seria esse aqui, ó, exponencial de θ x vezes 1 dividido por 1 mais exponencial de θ x. É isso. Para θ real. Então, para qualquer θ real, isso aqui está bem definido. E para qualquer x real, isso aqui também está bem definido. Está sempre entre 0 e 1. Tá? E aí você pode estudar o suporte, etc. Tá? Eu só queria passar esse modelo para você entender que a sua família de medidas de probabilidade, existe lá uma família também. Ou seja, a sua P caligráfico, ela é toda P de θ que satisfaz isso. E o nosso θ, ele é o conjunto dos reais. Eu posso fazer isso. Veja que é uma probabilidade condicional que tem aqui. Tá? Ou seja, o nosso modelo estatístico, ele engloba regressão logística, porque se eu defino um vetor aleatório, veja bem, é um vetor aleatório, esse vetor aleatório está bem definido, então se eu tenho um vetor aleatório, eu tenho probabilidades condicionais, eu tenho, enfim, tenho probabilidades conjuntas e assim por diante. Uma forma de você fazer a tal da regressão logística, você modela a probabilidade condicional. Perfeito? Você poderia fazer uma regressão normal usual. Aí você vai dizer que y dado x tem distribuição normal. E aí, em vez de modelar a probabilidade, você vai modelar a esperança condicional. Você pode modelar também a variância condicional e assim por diante. Você tem uma infinidade de modelos estatísticos. E só para vocês terem uma ideia de como aquele modelo estatístico inicial é geral o suficiente para abarcar todos os modelos que vocês vão estudar mais para frente, inclusive modelos de séries temporais. Tá? Porque basta você ter, dado que você tem aquela trinca inicial, você vai definir uma sequência de variáveis aleatórias e essa sequência pode ser dependente ou não, certo? Enfim, pessoal, só para vocês terem uma ideia de que isso aí é bem geral. Se vocês quiserem agora perguntar, eu vou só finalizar a gravação. Próxima aula eu continuo com independência estatística, vai ser na sexta-feira, e vou continuar também falando sobre população e amostra aleatória. Então a próxima aula, pessoal, vai ser uma das aulas mais importantes para vocês conectarem a teoria com o que se observa na prática e nas simulações. Então a próxima aula, se eu quero entrar nesse assunto, eu vou demorar um tempo lá, porque eu vou fazer uns diagramas. Eu acho que na próxima aula que você vai fazer a conexão daquela teoria, dessa teoria, com o que a gente observa na prática, e aí a partir daí as coisas vão ficar mais claras, tá bom? Então até sexta-feira, eu vou finalizar a gravação aqui e aí eu abro para perguntas.